Olá, às vezes você fica paralisado, sem conseguir agir, só pensando, criando estratégias, planejamento, mas sem ir lá e fazer. A gente chama isso de paralisia por análise. É quando você fica perdido nesses pensamentos e não consegue colocar em prática na sua vida o que você decide, o que você quer fazer. Isso gera muita desordem mental, altera muitas nossas emoções, mexe com os nossos pensamentos e com as nossas ações também. Fica aqui nesse vídeo que nós vamos ver por que é que isso acontece. E eu vou te dar 7 ferramentas para você nunca mais ter esse problema. Vamos lá? Essa situação é muito comum. Quando a gente está envolvido com um projeto e a gente está muito empenhado, a gente quer mudar uma situação da vida da gente em qualquer área, a gente traça os planejamentos, as ideias surgem, mas tem um momento que a gente trava. A gente fica pensando demais, perdido no pensamento, travado. Isso aí é chamado de paralisia por análise e é um fenômeno que descreve essa situação em que você fica analisando todas as possibilidades, criando estratégias complexas, mas você não toma ação concreta. Então a mente fica tão ocupada com vários cenários, riscos, alternativas. Isso acontece muito quando você tem várias alternativas, surgem informações novas a todo momento e a decisão e a ação ficam sendo adiadas indefinidamente. Existem sinônimos para isso, né? Nós chamamos de procrastinação racionalizada, que é quando a pessoa justifica essa falta de ação com a ideia de que ainda não está pronta ou ainda precisa pensar mais sobre aquilo. Overthinking, do inglês, que é pensamento excessivo, geralmente com uma carga emocional, que pode impedir ela tomar essas decisões ou ações. Evitação ativa é outro termo que se usa, que é quando o planejamento serve como uma forma inconsciente de evitar enfrentar algo que é incômodo, ou seja, é uma decisão difícil que você tem que tomar. E o chamado também perfeccionismo paralisante, que é quando a exigência de perfeição bloqueia o início ou até mesmo a continuidade desse projeto. Olha, pessoal, isso aí pode atrapalhar muito a gente, pode atrapalhar muito a gente que quer ter um desenvolvimento grande do nosso potencial, atingir nosso máximo potencial na vida. Isso pode atrapalhar muito. Primeiro, porque você pode perder oportunidades. Enquanto você está pensando, outras pessoas estão agindo e o tempo passa, as chances mudam, vocês sabem, e o que antes era possível pode se tornar inviável, perdendo as oportunidades que se apresentam para você. Segundo, é que se você não enfrenta esse desconforto, não dá um passo adiante, você poderá ter uma estagnação pessoal e profissional. Se for uma meta pessoal na sua vida, você vai estagnar ali. Se for profissional, você vai estagnar sem ação. Porque sem ação não há progresso real. Se você não está agindo e está se sentindo confortável, é porque nada está sendo exigido de você. Então a pessoa pode ter muito potencial, mas não concretiza as ideias e aí não evolui de fato. Outra coisa que pode acontecer é você sentir uma frustração e uma queda de autoestima, que pode até ficar subconsciente, no processamento subconsciente, aquela baixa estima, que é a consciência ou um processamento subconsciente que você poderia estar fazendo mais coisas do que está fazendo. Isso gera culpa, isso gera autocrítica, isso gera uma sensação de fracasso. Isso não é bom. Você se sentir assim não é bom. Quais vão ser as suas ações se você está se sentindo assim? Ações limitadas. Então isso alimenta um ciclo de desmotivação e de insegurança também. Você que já passou por isso, eu já passei várias vezes, acontece também uma desconexão com a realidade. Você fica preso na mente e você fica como que afastado das pessoas. As pessoas percebem que você está muito introspectivo. As pessoas podem falar assim, que você está muito introspectivo. Por quê? Porque você está preso na mente, você afasta as pessoas e afasta também a experiência direta da vida, que é esse momento, o momento presente. Se você não tem uma boa relação com o momento presente, a sua vida, você tem uma má relação com a vida. Isso também não é bom. Vejam quantas consequências desagradáveis. Além disso, você estará sobrecarregando o seu emocional. Então, essa sobrecarga emocional, que a gente chama entropia psíquica, que é a desordem mental a partir das emoções, acontece
Porque esse excesso de pensamento sem ação causa emoções desagradáveis, essas que nós já citamos. Emoções de incapacidade, de baixa estima. Essas emoções que são desagradáveis geram em nós essa desordem mental, que causa uma sobrecarga emocional. Você fica com instinto de sobrevivência, luta ou fuga. Isso também em ciclo vai te prejudicar bastante. Então, os relacionamentos vão ficar prejudicados também. Relacionamentos sociais, pessoais e profissionais. Porque quando você fica mergulhado nesse momento de paralisia, por análise, a sua consciência fica muito voltada para o meio interno. Então, você perde a conexão. Você perde a conexão com o mundo e onde estão os relacionamentos. A sua atitude já está comprometida por essa baixa estima, o que prejudica mais ainda os relacionamentos. Nesse momento, a gente fica com um medo reforçado, que é o quê? A nossa mente fica atenta a qualquer sinal de perigo e ela aumenta muito a repercussão desse sinal para você. É como se você ficasse com um viés de confirmação procurando no ambiente alguma coisa que confirme que você está em risco. Então, existe um medo reforçado. Cada vez que a pessoa adia agir, esse medo aumenta mais ainda e o cérebro aprende que evitar é mais seguro. O que é que acontece? Mais um ciclo em que você fica preso e evita a sua ação. Mas quais são as causas disso? Por que é que a gente tem essa paralisia por análise e que é pensar demais e não agir? Por que é que a gente tem isso? Existem fatores emocionais, psicológicos e comportamentais que interferem com isso. Primeiro, o medo de errar. A pessoa teme tomar a decisão errada e sofrer consequências negativas. Existe aí um viés de personalidade e de mentalidade. Porque isso leva a um ciclo de busca incessante pela escolha perfeita. Só que ela nunca chega. Não existe escolha perfeita. Esse processo de escolha já foi estudado pela neurociência. Então a gente conhece o paradoxo das escolhas. Quanto mais escolhas, quanto mais alternativas na escolha, mais existe arrependimento, mais existe uma autopercepção de infelicidade, porque você fica, poxa, se eu tivesse escolhido aquela outra opção, como é que seria? Então o medo de errar está muito relacionado a isso. Segundo, o perfeccionismo. E aí a gente tem vários mitos sobre isso. E a exigência interna dela de fazer tudo impecável, adia muito o início da tarefa. A ideia de que ainda não está bom o suficiente. Aqui a gente tem a questão do perfeccionismo, da perfeição relativa e da perfeição absoluta. E aqui tem um viés muito importante nesse processo aí de paralisia por análise, que é o seguinte: você tem que entender que a perfeição absoluta não existe, mas a perfeição relativa existe, ela tem que fazer parte da sua vida. Que é o quê? A busca incessante pelo seu melhor, pelo melhor que você pode fazer naquele momento. Isso é mentalidade. Porque sempre nós poderemos fazer melhor alguma coisa. Sempre. A melhor pessoa no mundo em alguma coisa, ela pode fazer alguma coisa melhor ainda. Mas o que é importante nesse processo é compreender que o perfeccionismo absoluto não existe, o relativo existe, e que mais importante do que saber é aprender nesse processo. Porque também você, quando faz muito bem, você pode se sentar em cima desse perfeccionismo e dizer, não, eu cheguei no meu máximo, eu já faço muito bem. Existe também uma questão relacionada ao controle, que é a necessidade excessiva de controle. E aqui nós temos mais uma vez a mente enviesada, porque a pessoa quer prever e controlar todas as variáveis antes de agir. O desejo de segurança absoluta se torna um obstáculo. Por quê? Porque isso é natural que a mente queira controlar tudo. Porque existe no incontrolável um risco para a sobrevivência. É por isso que o cérebro busca tanto o controle. Você tem que se desapegar disso. Na verdade, o nosso controle está no objetivo, está na intenção. No caminho, não. O caminho ele pode ser o mais variado possível. E aí é que está o aprender. Porque é no caminho que a gente aprende. É no caminho que a gente vai aperfeiçoando essa, digamos assim, essa nossa atividade, nos aproximando da nossa perfeição relativa. É nesse caminho. Então,
esse desejo por controle atrapalha muito e cria apego ao resultado. Quando você tem apego ao resultado, você não consegue visualizar naquele resultado uma possibilidade de crescimento, de você melhorar mais ainda. Veja, está tudo interrelacionado. Você pode também ter uma falta de autoconfiança, né? A dúvida constante sobre a própria capacidade. Aí a gente começa a entrar em processamentos subconscientes mais enraizados em você, coisas mais antigas, que podem vir até do útero materno, né? E o pensamento, né, que é, e se eu não conseguir? Ou e se eu fracassar? Aí nós temos mais um viés, que é o viés do foco. Quando você tem falta de autoconfiança, é porque o seu foco está no lugar errado. O seu foco está no medo de errar. O seu foco não está no que você quer, mas está no medo de não conseguir o que você quer. Então você pode corrigir também isso, esse viés, eu vou entregar nas ferramentas, fazendo uma correção do seu foco, o foco da sua atenção. Aí você poderá aumentar a sua autoconfiança e diminuir esse déficit de autoconfiança. Existe também uma questão natural biológica, que é a sobrecarga mental. Sim. Então, dentre as ferramentas para você atingir o seu máximo potencial na vida, existe também essa questão de você conseguir fazer muito, ter muitas atividades mentais sem atingir a sobrecarga mental. Porque na sobrecarga mental existe muito de subjetividade. Então, alguém pode se sentir em sobrecarga mental com pouca atividade, né? Quando a entropia aumenta muito a sobrecarga. Se você consegue trabalhar essa entropia, essa desordem mental, deixá-la em níveis mais baixos sempre, independente da quantidade de atividade que você está tendo, você diminui essa sobrecarga mental. Mas realmente, se ela se instalar em você, fica muito difícil quando a causa é essa sobrecarga. Existem até doenças, patologias, como o burnout, em que você tem essa sobrecarga mental sem julgamento do que causou, né? Você, pelos seus limites, pela sua condição, seu poder pessoal, você chegou a esse momento. Mas você evita exatamente que o cérebro fique preso nesses ciclos de pensamentos repetitivos, trabalhando a sobrecarga mental, evitando que ela aconteça, né? Evitando que a mente tente resolver tudo no plano mental, né? Você tem que ir para a prática, você tem que ir para a ação. Isso gera uma equalização nesse estado mental, diminui a sobrecarga mental também. Você pode estar tendo uma fuga emocional disfarçada, né? Então, muitas vezes, o que a gente está achando que não é. Porque pensar e planejar dá uma sensação de produtividade. Tem gente que passa o dia pensando, planejando. E, na verdade, isso aí são formas de evitar sentimentos como ansiedade, frustração, insegurança. E você fica naquele pensamento. E, às vezes, a pessoa fica bem naquela situação. Mas é uma fuga emocional disfarçada. Planejamento sem ação não resolve nada, gente. Falta de clareza sobre o que realmente quer pode ser a causa. Então, você fica virando de um lado para o outro, porque, na verdade, você não sabe o que você quer ainda. Então, o desenvolvimento de um propósito, você tem um propósito bem claro, bem estipulado, ou seja, aonde é que você quer chegar naquela sua, digamos assim, aquela sua atividade, naquele seu planejamento, que pode ser na vida familiar, na vida pessoal, no trabalho, em qualquer área da sua vida. Você tem que saber onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, realmente esse planejamento pode ficar comprometido e gerar um overthinking, né? Ou seja, uma paralisia, justamente por estar pensando muito. E se você não sabe onde quer chegar, como é que você pode pensar? Como é que você pode resolver essa questão? Não, aí não dá. Vamos primeiro resolver isso aí. Gente, e quais são as soluções? O que geralmente eu coloco em prática para resolver quando eu estou nesse momento de overthinking, eu não estou conseguindo realmente escolher, estou com um pouco de sobrecarga mental, o que é que eu faço? Você tem que revisar alguns conceitos muito importantes nesse processo de construção da expansão da sua consciência. Primeiro, aceitar, lembrar que errar faz parte. Errar faz parte desse processo de estar sempre em busca da perfeição relativa. Essa sua perfeição relativa não é igual a de ninguém. Você não deve ficar se comparando.
Você deve se comparar a si mesmo. Eu estou melhor, a minha perfeição relativa cresceu, eu não estou achando que eu já sei. Então, errar faz parte e é muito importante. Se você não está errando, é porque você não está avançando na sua capacidade, embutida nessa atividade que você está praticando. Aí vem atrelado uma questão que é relacionada à autocompaixão. Autocompaixão é esse sentimento de você ser legal consigo mesmo. Que às vezes você é legal com um amigo seu, você diz palavras, você vai conseguir, nós somos ótimos conselheiros para os outros. Autocompaixão é você ser um bom conselheiro para você mesmo. É você aceitar os seus erros, não achar que aquilo faz parte de você. Veja, está tudo entrelaçado. Esse erro não faz parte de você, você aprendeu, deixa que você aprenda, né? Tem gente que não aprende com os erros. Então pratique a autocompaixão, seja gentil consigo mesmo, celebre os pequenos passos, pare de se julgar. Essa culpa só prolonga a paralisia, porque aí você arranja mais um motivo para ficar nessa paralisia, paralisado, parado. Existe um método de você pensar, agir e revisar, que é a questão do feedback. Busque os feedbacks, não encare os feedbacks, que é o retorno do que você fez, as consequências, pode ser de uma forma consequencialista, pode ser de uma forma de como as pessoas receberam, pode ser um feedback de uma pessoa próxima, de uma pessoa que entende, um técnico, um especialista. Mas use esse feedback a partir da sua ação para você corrigir, revisar o que você fez, fazer de uma forma melhor. Então, pensar, agir, revisar. Essa coisa de você ficar insistindo da mesma forma o tempo todo também aumenta essa paralisia e traz para você mais entropia psíquica, mais confusão, mais desordem emocional. Uma ação muito importante que é dita por vários professores nessa área é você quebrar a sua meta em microações. Eu acho isso muito interessante. Porque, geralmente, quando você tem uma tarefa que é muito superior à sua capacidade, você se frustra. Então, você pode pegar essa meta, que é audaciosa, muito bonita, um sonho, e você pode dividir ela em microações, em que você vai conseguindo esse aperfeiçoamento, esse crescimento como pessoa, com a sua aptidão, com a sua atitude, em microações. Você vai percebendo esse crescimento e você vai perceber como se encaixa a necessidade do momento com aquela nova habilidade que você adquiriu para realizar essa microação. Nós já estamos na quinta sugestão que eu dou para você, é a questão dos prazos e os compromissos. Sim, nossas metas têm que ter prazo. Não quer dizer que esse prazo seja exatamente, porque nós não podemos controlar o caminho, mas você tem que ter prazo. Você não pode deixar de qualquer forma, porque hoje em dia nós temos muitas atividades, muitos compromissos, muitas urgências dos outros, principalmente, que atrapalham se a gente não tiver o nosso compromisso. Nosso compromisso com prazo, prazos reais. Então estabeleça prazos para vocês, mas prazos coerentes, porque senão se for um prazo que não é real, o que vai gerar é mais paralisia para você. Como sempre, eu aqui quero estimular a questão da presença e da regulação emocional. Porque sem autoconhecimento, sem presença, você não consegue regular todas essas coisas aqui que eu estou falando. O que é a presença? A presença é essa dimensão vertical da vida. É você colocar a sua consciência no momento presente, no agora. Porque essa coisa de ficar viajando para o futuro e para o passado. O passado com arrependimento e culpa pelo que você não conseguiu fazer. Para o futuro, achando que não vai dar. Essas viagens você tem que fazer e voltar rapidamente. Você tem que ir lá para fazer, para programar, para se antecipar, mas você volta para o presente, porque é no presente que está a ação. E a sua emoção também tem que estar. E cuidado com essa emoção no presente. Para ela não estar, o foco dela vinculado ao medo de não conseguir o que você quer. Ela tem que estar vinculada ao verdadeiro desejo que você tem. Ou seja, de conseguir o que você quer. E a sétima e última ferramenta é visualize a recompensa emocional da ação, que é essa questão da visualização, essa questão da materialização, essa questão de você criar na sua vida o que você quer através da
visualização do futuro. Lembrar do futuro. Que é você imaginar como você se sentirá após concluir o que você vem adiando. Não é bom quando a gente consegue concluir uma coisa que a gente quer? Só planejar, não. Planejar é importante, é uma fase importante do processo. Mas concluir é mais importante ainda, a ação. E o feedback, você avaliar como é que foi. Traga para o presente a emoção do futuro realizado. A motivação nasce da antecipação do bem-estar. É isso que é a visualização. É muito interessante, eu uso bastante. Então use essas 7 ferramentas que você vai conseguir realmente resolver esse problema do overthinking, dessa paralisia de ação. Façam perguntas aqui no vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa, que está parado na vida, não está conseguindo realizar as coisas. E não esqueça, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, um vídeo novo aqui no meu canal. Abraço!